Eu diria que é uma ótima ideia. Uma ótima ideia porque, primeiro, trazer também a cultura, trazer exatamente a aventura a um meio rural, quando isso acontece, é excepcional. Portanto, uma ideia feliz entre o autor da exposição, aquele que teve coragem, teve uma determinação, uma vontade e tem uma grande qualidade. E a outra também da Áspia de querer trazer exatamente a uma freguesia rural, que fica a meia hora da cidade de Bragança, mas de qualquer maneira para dar oportunidade também a todos os outros que possam ver efetivamente aquilo que houve alguém com grande determinação, com um espírito de sacrifício, com uma coragem, porque é preciso sair do conforto, da zona de conforto, para ir à espera do momento, que isso é que é fantástico, e portanto dar-nos a possibilidade de ver algo que não é todos os dias que temos essa possibilidade. Queria agradecer a vossa presença aqui nesta Casa do Povo da Aldeia de Parâmio. Tenho a honra de contar aqui com muitos amigos na plateia, alguns já de longa data, outros que conheci muito recentemente, dado que eu felizmente sou morador aqui perto desta aldeia. Queria dar aqui um agradecimento muito especial ao Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Paulo Xavier, muito obrigado pela sua presença, à Sra. Subdiretora da Escola Superior de Educação de Bragança, muito obrigado, Cristina Martins, ao Presidente do Núcleo de Bragança da Quercos, o Lionel Folhento, muito obrigado, caro colega, pela presença. É sempre um gosto estar nas nossas ações, muito obrigado. À Junta de Freguesia de Parâmio, em especial ao Sr. Presidente, Dr. Nuno Dias, pela disponibilidade e pelo acolhimento que deu à Áspia nesta aldeia e nesta atividade em particular. Muito obrigado, Nuno. A todos também amigos presentes de longa data também, falo também do meu amigo Marcos Prata, que mais uma vez está aqui a fazer a cobertura de filmagem desta ação. Muito obrigado, Marcos. É sempre também um prazer ter-te presente aqui nestas sessões. A Áspia é uma associação que está implementada em Bragança muito recentemente, estamos a falar de 2016. É uma associação de âmbito nacional que existe há 26 anos, no entanto, não existia em Bragança. E em 2016, por decisão da Delegação Nacional, foi implementada aqui em Bragança esta associação. É a Associação Portuguesa de Educação Ambiental. Ela está sediada na aldeia de Mós de Sortes, um bocadinho afastada daqui, e é lá que temos tido algumas ações no âmbito de educação do ambiente, de educação ambiental e ações nesse âmbito. Desta vez escolhemos vir para Parâmio, porque o nosso âmbito de atuação não é só Mós, obviamente, é todo o distrito de Bragança, mas sempre em meio rural. Portanto, nós fazemos questão que estas ações sejam desenvolvidas em meio rural para dar oportunidade às pessoas de mais idade, portanto, que é mais da idade que nós temos em Trás-os-Montes, terem acesso a este tipo de ações e a este tipo de informações que são, muitas vezes, de um interesse muito grande, como vocês vão ver daqui a pouco, aqui nesta sala. Queria dar um agradecimento muito sentido ao meu amigo Pedro Rego, por mais uma vez ter aceito vir apresentar o seu trabalho à Áspia. É sempre um prazer tê-lo connosco. O Pedro tem tido um papel extremamente importante no que diz respeito à divulgação das questões ambientais e da educação ambiental. Tem ido aos locais filmar em primeira pessoa, fotografar em primeira pessoa e trazer a mensagem para todos ouvirem a mensagem que ele tem para dizer. Há, em alguns casos, imagens fabulosas, mensagens bonitas, noutros casos, preocupações, no que diz respeito às alterações climáticas, ao efeito que as alterações climáticas estão a ter, infelizmente, no nosso mundo atual. Estão a ocorrer agora, neste momento. O Pedro levou o nome de Bragança e de Portugal para além de fronteiras, pelo trabalho de excelência que tem realizado, muitas vezes reconhecido e premiado. Eu vou só
em 2 minutos, apresentar o Pedro, mais em pormenor. O Pedro licenciou-se em Educação Física pelo Instituto Politécnico de Bragança, o melhor instituto do nosso país. É verdade? É verdade. Exerceu a sua atividade docente como professor de Educação Física até 2012, ano em que, com muita coragem, abandonou a carreira e se dedicou à fotografia a tempo inteiro. É fotógrafo freelancer e proprietário da empresa Go Wild e dedica-se sobretudo à fotografia de natureza, tendo como o seu espaço privilegiado o Nordeste transmontano. Os veados, as aves de rapina são alguns dos animais de eleição que ele gosta de fotografar, mas o que o fascina mais mesmo é o lobo ibérico. É vencedor de vários prémios de concursos e destaques na imprensa, nomeadamente na revista National Geographic. Recentemente viajou para zonas mais isoladas do nosso planeta, nomeadamente o Polo Norte, em 2016, de onde resultou um trabalho fotográfico e documentário centrado no urso polar, reconhecido pela sua elevada qualidade e pela mensagem que transmite, apelando para a necessidade de proteção desta e outras espécies e alertando para os efeitos das alterações climáticas verificadas pelo próprio nas zonas por onde recolheu as imagens. Atualmente trabalha em vários projetos, por exemplo, a Antártida, nos Confins do Mundo, que vem aqui hoje apresentar-nos, resulta de uma exposição levada a cabo ainda este ano, as planícies do Serengeti, no continente africano, livro, fotos promocionais e documentário promocional do Rio de Abraçal, documentário Estado Selvagem Nordeste Transmontano, entre outros. Tem nos seus planos outros trabalhos como os orangotangos de Sumatra, viagem ao interior da selva tropical da ilha de Sumatra, tentando encontrar e documentar os orangotangos que neste momento estão seriamente ameaçados naquela região. Yellowstone, Santuário de Vida, outro projeto, e British Columbia, em busca do espírito. Meu querido amigo Pedro Guerreiro, para nós é sempre um grande orgulho poder ouvir-te, ver o teu trabalho, no qual te aplicas com toda a força e vigor. Bem-ajas, muito obrigado. Vocês. Bom, muito boa tarde a todos. É uma honra muito grande estar aqui no Parâmio, uma aldeia que eu gosto muito, com um Presidente de Junta que é meu amigo de infância, com amigos na plateia, com amigos como o Paulo Marta, que eu também tenho que lhe endereçar estas palavras de agradecimento, primeiro por estes convites para estar aqui e para vos poder mostrar aquilo que eu faço, mas também pelo trabalho que ele tem feito em prol do ambiente e em prol do nosso Nordeste transmontano. É um daqueles que tem a coragem de deixar os meios urbanos e de habitar os nossos meios rurais e fazer com que eles ainda persistam e tenham vivacidade. Depois, um agradecimento também ao meu amigo Paulo Xavier por estar aqui presente e dar também o meu agradecimento à Câmara Municipal de Bragança, que também foi um parceiro neste trabalho do Polo Norte, do Gelo Final. E um agradecimento também à Escola Superior de Educação, que muito me honra e tenho muito orgulho em poder dizer que sou licenciado da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança. Embora hoje não esteja a lecionar, não esteja a fazer aquilo para o qual me formei, a formação não é só científica, a formação é de pessoas e eu tive uma formação bastante vasta no Instituto Politécnico de Bragança e orgulho-me muito disso. Obrigado por estarem cá. Bom, depois desta apresentação, pouco mais haverá a dizer, e antes que nós começamos aqui todos a bocejar, eu vou fazer ao contrário, vou começar esta apresentação pelo fim e vou-vos mostrar. Normalmente começas a apresentar umas imagens e tal, e fala-se delas, e depois no fim lá vem um videozinho bonito para mostrar depois o vídeo. Eu vou fazer ao contrário hoje. Vamos começar com o documentário e depois vou-vos mostrar algumas fotos que consegui tirar da Antártida, contar-vos algumas histórias e dar-vos a minha opinião sobre como é aquele local e aquilo que ele está a ultrapassar nos dias de hoje. Esta expedição teve algumas etapas diferentes e nota-se também, obviamente, pela sua geografia, pelas suas características e este início de viagem teve o seu início nas montanhas do Ushuaia. O Ushuaia fica na Argentina, é a zona mais a sul, ou habitável mais a sul do mundo, ou habitada, e depois, a partir daí, o caminho foi feito através das Ilhas Falkland, Ilhas South Georgia, e depois, por fim, no continente Antártico. Estas suas montanhas caracterizam o Ushuaia, este é
o glaciar Marcial, que, como obviamente em fevereiro, foi quando eu estive lá, durante a expedição, ali é verão e obviamente muito do gelo derrete. O que acontece e o que está a acontecer, e já não vale a pena falar disso, toda a gente sabe os problemas que tem havido das alterações climáticas. Pronto, o aspecto é um pouco desolador, porque mesmo sendo um glaciar, mesmo estando em pleno verão, deveria ter um pouco mais de neve e de gelo do que aquilo que foi encontrado lá. No entanto, não deixa de dar umas fotografias bastante bonitas. Esta é outra zona, esta parte chama-se Laguna Esmeralda e tem este nome, a lagoa é por parte de cima, esta é a água que vem já da lagoa, tem este nome por causa das suas cores azul esverdeadas, fazendo lembrar a cor esmeralda. Tudo isto são águas glaciares que vêm de cima das montanhas e depois fazem aqui esta lagoa que é absolutamente fantástica. Outra zona diferente, que eu achei um bocadinho mais comercial, isto chama-se o Parque Nacional Tierra del Fuego, que é como é chamada ali aquela zona da Argentina, lá Tierra del Fuego, e tem outras características já diferentes dos glaciares. Tem mais lagos, são montanhas também, mas com menos neve, mais vegetação, como podem ver, e com bastantes lagos, sempre com muita água. Depois começava verdadeiramente a expedição, e a expedição teve então estes 3 pontos fundamentais. Consegui perceber qual era a riqueza em termos de biodiversidade que tem esta zona do mundo, e para isso tinha que começar, obviamente, pelas Ilhas Falkland. As Ilhas Falkland são umas ilhas que anteriormente eram argentinas, houve lá uma grande guerra com a Inglaterra, e neste momento a Inglaterra está a gerir aquele pedaço de terra que se chama Ilhas Falkland. Os argentinos não gostam nada disso. Nota-se lá mesmo quando falamos com eles que sentem alguma revolta ainda e alguma mágoa relativamente a esta ilha e àquela guerra, e eles próprios dizem Las Falkland serán nuestras de nuevo, portanto há ali ainda muita mágoa por causa dessa guerra, embora seja tudo pacífico. Portanto, vão lá ingleses, vão argentinos, os ingleses vão ao Ushuaia, os argentinos vão às Falkland e não há problema nenhum entre eles. Nestas ilhas, são ilhas bastante ricas em termos de vida selvagem, são muito protegidas. Para visitar também é necessário ter alguns cuidados e algumas alterações, e onde vive este peculiar pinguim, que não é encontrado em mais lado nenhum naquela zona, portanto mais a sul ele deixa de existir, que é o pinguim de Magalhães, tem um nome que nos diz muito, e são bastante pequeninos, são os pinguins mais pequeninos, eles têm um tamanho assim mesmo muito pequenino, embora nas fotografias pareçam um bocadinho maiores, são mesmo muito pequeninos. Este aqui estava numa posição de descanso, podemos depois ver mais à frente, os pinguins normalmente descansam ou se deitam totalmente na areia, ou nas rochas, ou então colocam-se de pé, apoiados nos seus calcanhares e metem-se o bico na barbatana e descansam assim. Este albatroz é o albatroz gigante, é outra das aves muito características. Já agora, o pinguim é uma ave, há muita gente que não sabe, o pinguim é uma ave. Esta ave é outro animal característico daquela zona do mundo, é muito bonito, são animais que não têm receio do ser humano também, tal como os pinguins, e é absolutamente fantástico quando nós conseguimos ter esta proximidade com a natureza e estamos ali em comunhão com a natureza, sem que os animais tenham medo de nós, sem que nos tomem como predadores, sem que eles pensem que lhes vamos fazer algum tipo de mal. Eles têm mais curiosidade que outra coisa. E então estes albatrozes, mesmo estando num sítio de nidificação, que é uma altura muito sensível para eles, não tem qualquer receio da aproximação do homem, nós conseguimos sentar-nos ali, ficar ali durante algum tempo a olhar para eles e ver os seus comportamentos. Uma outra curiosidade, estas aves são tão grandes que, para terem uma ideia, se ele abrir as asas completamente, tem uma extensão de uma ponta à outra de 3 metros, portanto é quase como 2 homens com os braços abertos. As asas deles são enormes. Aqui em Portugal não haverá muito paralelo, o único paralelo que podemos estabelecer é com os abutres. Portanto, são aves mesmo muito grandes. Depois temos esta figura muito peculiar que habita as partes rochosas das Ilhas Falkland. Este pinguim chama-se Rockhopper, é o pinguim saltador de rochas, e ele tem a particularidade, não só destes pelos que parecem de punk,
que tem ali umas madeixas amarelas, tem a particularidade de não gostar de nidificar perto da margem. Eles também vão caçar e alimentam-se na água, como todos os outros pinguins, mas eles têm a particularidade de gostar muito de fazer escalada, e então eles andam sempre a trepar as rochas e eles nidificam ou procriam e têm as suas colónias em zonas elevadas. Não se percebe muito bem, eu não consigo perceber porque isto também é uma característica depois de outro pinguim que vos vou falar à frente, porque eles não têm grandes predadores, aliás, não têm predadores em terra, os únicos predadores dos pinguins moram no mar, que são as orcas e a foca leopardo, e eles a única preocupação que têm que ter em terra é com os giant petrel, que são parecidos com gaivotas, mas também bastante grandes e que são considerados os abutres também dali do sítio, e que eles alimentam-se das crias pequeninas que os pais abandonam ou que os pais se distraem e alimentam-se dos pinguins mortos, mas não os caçam, não os predam. Portanto, é um comportamento que tem este rockhopper, que não sei porquê, mas gosta mais das altitudes e vai lá para cima procriar. São muito peculiares, muito barulhentos, como viram ali um pouco no vídeo, mas é muito engraçado observar estes pinguins. Têm as suas hierarquias também, não se metem muito em confusões, mas de vez em quando eles lá andam nas suas escaramuças e dão uma bicada aqui, bicada acolá, mas depois, passado um bocadinho, está tudo bem e ficam quietinhos e continuam na sua vidinha. Aqui temos uma mãe com a sua cria e esta fotografia não é muito exemplificativa disso, mas eu vou-vos falar disso porque foi aqui, nesta ilha Falkland principalmente, que eu observei a maior diferença em termos de alterações climáticas e em termos de alguma diferença de temperaturas nesta viagem. Nas Ilhas Falkland são umas ilhas subantárticas, ou seja, ali naquela zona não é comum haver neve, não há gelo em demasia, portanto é um clima mais temperado, mas normalmente no verão as temperaturas médias andam entre os 10 e os 13 graus, por aí. Quando lá estive, e depois também falei com as pessoas que lá trabalham, eles disseram, e eu pude verificar também, que a temperatura média está a subir bastante, e até a temperatura alta, e agora este ano está-se a situar nos 17, 20 graus, que é extremamente elevado para aquela zona. Nós o que vi foi pinguins com o bico aberto, com as suas barbatanas, barbatanas bem abertas, as crias dos albatrozes também com o bico muito aberto, e isso é sinónimo de desidratação e de que eles estão a ter alguma dificuldade em suportar aquele calor que para eles é extremamente excessivo. Era o mesmo que nós agora, por exemplo, nós estamos habituados a temperaturas de mais ou menos 30 graus no verão e as temperaturas começassem a subir para uma média de 45 e nós teríamos que suportar esse calor. Portanto, não deve ser nada agradável para eles. Esta sim exemplificativa daquilo que vos disse, eles têm este comportamento quando estão assim com as barbatanas bem abertas, porque é uma forma deles arrefecerem o corpo, e então eles colocam-se assim quando estão com a temperatura corporal bastante elevada. Depois passamos para outra zona completamente diferente, as Ilhas South Georgia, estas ainda mais peculiares do que as Ilhas Falkland, muito mais ricas ainda do que as Ilhas Falkland em termos de vida selvagem e de ecossistema, e onde aqui já começamos a ver algumas presenças de glaciares, presenças de neve e um pouco também já de algum gelo no mar, muito fruto dos desprendimentos dos glaciares. Esta ilha é um conjunto de ilhas, mas a ilha principal tem a particularidade de ser muito protegida, porque aqui antigamente o homem portou-se um bocadinho mal, e todos nós temos, e depois eu vou contar a história mais à frente, mas havia muitas estações baleeiras, e quase que dizimámos os pinguins e as baleias. E hoje em dia, para irmos àquela ilha, para se visitar aquela ilha, é preciso pedir uma autorização especial. Eles têm um governo, formaram um governo para poderem ter leis para proteger aquele pecado do mundo. Esse pecado do mundo é gerido por vários países, são muitos países de todo o mundo em que assinaram um acordo e todos eles ajudam para a conservação daquele local. Portugal assinou o acordo ainda muito recentemente, que nos envergonha um bocadinho, mas assinou não só para a South Georgia, mas para toda aquela ilha, para toda a zona da Antártida, e foi assinado, salvo erro, um em 2014 ou 2016, não tenho bem presente agora. Mas isto tem uma particularidade muito grande, que é essa que eu estava a dizer. Eles formaram um governo e trabalham lá 4 pessoas. Aquilo é
que nem se pode chamar aldeia, aquilo tem lá, são vestígios das antigas fábricas baleeiras, então eles fizeram lá tipo uma casinha e estão lá essas 4 pessoas. Quando chega lá um barco, há 2 fiscais que vão lá a bordo, carimbam-nos o passaporte, perguntam o que é que nós vamos lá fazer e somos todos vistoriados e aspirados. Temos todos que pegar em aspiradores, temos que pegar em panos e em lexívia, etc, etc, e aspirar tudo que é roupa, tudo que é corpo, tudo que é velcro, porque não podemos levar nem um bocadinho de contaminação para estas ilhas, porque isso pode causar ali um desastre ambiental de grandes proporções. Como exemplo disso, em Atalho de Foice, houve um veleiro que uma vez foi lá a estas ilhas de South Georgia e não tiveram cuidado. E o que aconteceu é que nesse veleiro habitavam uns ratitos. Esses ratitos foram para a ilha. E esses ratitos procriaram, obviamente, e fizeram um estrago monumental, porque ali não há árvores. Todos estes pinguins e todas as aves procriam no chão, e então os ratinhos comiam os ovos todos. Portanto, puseram em risco todo este ecossistema e todo este habitat, e agora ainda continua a desparasitação, como eles lhe chamam, é a desratização, e felizmente estão a ter bastante sucesso e estão a conseguir novamente equilibrar este ecossistema. Portanto, vejam o frágil que isto é, que basta que uma família, com todas as suas boas intenções, vai visitar aquele local, leva para lá 2 ratinhos e dá cabo de milhares de pinguins. Portanto, é preciso mesmo muito cuidado nestas zonas que são bastante sensíveis à presença humana e bastante sensíveis a fatores estranhos. Este pinguim chama-se pinguim-rei, é um dos mais icónicos pinguins da Antártida, pelas suas cores, pelo seu tamanho, é bastante mais alto do que os outros pinguins, e claro que todas as suas cores laranjas, toda esta vivacidade de cores chama logo de imediato a atenção. Depois, os pinguins têm comportamentos muito sociais e por vezes até parecem seres humanos, aqui de mão dada, que lá vão eles. Eles muitas vezes notamos que eles gostam do toque, às vezes demais, mas eles gostam do toque e normalmente às vezes vão assim a caminhar e há um que bate com a barbatana no outro e o outro no outro, e depois de vez em quando se chateiam, batem pum, 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 muitas vezes. Às vezes fazem o outro cair mesmo. Estes animais são animais que estão perfeitamente adaptados para viver dentro d'água, têm um corpo perfeitamente adaptado para nadar debaixo d'água, a velocidades bastante elevadas e, pelo contrário, quando estão em terra, são os tralhoucos. Andam assim muito, como nós sabemos, não é? Assim muito, com pouca destreza, e às vezes lá vão ao chão e dão alguns tombos. São engraçados. Mas são pinguins muito peculiares, como vos disse, toda esta gama de cores que eles apresentam até parecem mais animais de uma área tropical do que propriamente de uma área inóspita, como é esta zona do mundo. Todos os pinguins, não só os pinguim-rei, mas todos os pinguins e até mesmo estes lobos marinhos que estão aqui, como já vos disse, eles habitam na água, eles têm essa particularidade de se alimentar dentro da água, eles aguentam bastante tempo debaixo da água e aguentam bastantes temporadas longas também a viajar dentro da água para diferentes zonas do mar daquela zona. E depois vêm à terra para descansar. Há uma coisa muito curiosa, mas que não é tanto, quando estudamos o comportamento dele, que nós vemos que quando eles saem da água, saem todos contentes e não há problema nenhum, lá vêm, levantam-se e sacodem-se, como vimos no filme, todos contentes e tal. Ao invés, ou no inverso, não é bem assim. No comportamento inverso, quando eles entram dentro da água, nós verificamos que é um momento de grande stress para os pinguins. Nós vemos que normalmente quando vão para a água vão em grupos, nunca vão sozinhos, e quando eles entram na água, nota-se que existe muito stress e muito medo em entrar na água. Primeiro vai um, molha o bico, depois volta para trás, e depois vão 2, molha o bico, entra mais um bocadinho e depois voltam para trás, até que um tem a coragem de ir e depois, passado um bocadinho, se os outros virem a cabeça a surgir lá mais à frente, então depois aí vão todos em grupo e entram todos na água. Isto tem uma razão de ser.
Os pinguins veem muito bem debaixo d'água, obviamente, veem muito bem fora da água, mas não conseguem ver para dentro da água quando estão fora da água, por causa provavelmente da luz, da reflexão da luz na água, e não conseguem ver para dentro da água. Isto faz com que seja o momento ideal para as emboscadas dos predadores, principalmente da foca leopardo, que é um animal bastante grande, mas é muito esguio e consegue chegar muito perto da costa, e então eles andam ali, as focas leopardo andam ali sempre perto da costa, ou perto da entrada deles na água, para ver se conseguem apanhar algum. As orcas também, mas como são um bocadinho maiores, têm que ficar um bocadinho mais para trás no mar. Mas isto faz com que a entrada da água seja, que é uma coisa vital para os pinguins, porque se alimentam dentro da água, seja um momento de grande stress para este animal. Depois é muito curioso ver este comportamento, vê-los com tanto receio, e depois quando vêm a cabecinha do primeiro lá aparecer lá à frente, lá vão todos. Estas mais algumas fotografias do pinguim rei. Depois aqui uma fotografia também peculiar, porque isto transmite-nos aquilo que eu verifiquei também nesta zona do mundo. Ali não há espécies que se deem mal, a não ser os predadores com as presas, que é normal, mas não há espécies que se deem mal, nem connosco, homens, nem entre eles, nem entre os pinguins. Às vezes podia-se pensar que como existem 7 espécies diferentes de pinguins, que podia haver algumas escaramuças entre eles, que podiam não se dar bem uns com os outros, mas não. Nesta fotografia, por exemplo, temos aqui 2 pinguins reis e atrás temos os pinguins gento, ou pinguins papua, que estão aqui, principalmente aqui, estes são juvenis, estão a mudar o pelo, e temos aqui estes pinguins reis e todos eles habitam ou coabitam de uma forma saudável, sem grandes problemas. Às vezes, de vez em quando, há uma bicadazita ou outra, com algum que se aproxima mais um do outro, mas nada de mais. Nesta fotografia, temos uma das coisas que me impressionou mais. Esta é uma parte da ilha de South Georgia, onde existe uma grande colónia de pinguins-rei, e nesta colónia vivem cerca de 120 mil pinguins-rei. É uma colónia bastante boa, que nos faz felizes se pensarmos que estes animais tiveram quase em extinção ainda há bem pouco tempo, e, portanto, dá-nos esperança que esta espécie esteja novamente a ficar mais estável e sem correr riscos de desaparecer. Quando pensamos neste número de 120 mil, parece muito, tantos pinguins, se calhar até já há demais agora, já não precisamos de os proteger. Não, 120 mil é muito pouco, obviamente, se pensarmos no mundo todo, se pensarmos no hemisfério sul, que é onde eles habitam, é muito pouco, e também não temos de nos preocupar, que é uma das preocupações do homem às vezes. Eles não comem o mesmo peixe que nós, eles comem diferentes espécies de peixe, portanto, eles ocupam um lugar também muito importante em todo o ecossistema. Aqui também uma fotografia mais próxima da sua colónia, onde eles vivem, onde eles têm também a sua hierarquia, têm as suas escaramuças também, mas vivem pacificamente e só quando acontece alguma coisa é que se vê algum movimento. Eles têm muito receio, por exemplo, quando passa essa giant petrel, essa gaivota gigante, quando eles andam por ali, vê-se que existe ali muito stress nos animais e eles ficam logo todos amedrontados, porque essas gaivotas só esperam uma oportunidadezita para poder comer. Aqui vou-vos mostrar outro dos habitantes muito icónicos desta zona do mundo, da South Georgia. Estes também habitam a Antártida, que é a foca elefante. Elas têm este nome porque são focas enormes, na idade adulta pesam 3 toneladas, medem mais de 3 metros, e depois os adultos machos têm um focinho que parece uma trompa de um elefante, como viram aquele ali de boca aberta, e então ficaram com o apelido de focas elefantes e assim se chamam. Esta é ainda uma juvenil, mesmo assim já enorme. Depois temos os juvenis, mas já a entrar na idade adulta, e onde estes 2 juvenis estavam a lutar entre eles, a guerrear entre eles, não porque não gostem um do outro, mas porque é um aspecto comportamental das focas elefante. Eles são muito territoriais, os machos são muito mandões, eles só gostam de ter a sua praia e as suas fêmeas na altura da procriação, e quando estão em altura da procriação, eles guerreiam entre eles. Só pode haver um macho para cada pecado de praia e para cada grupo de fêmeas. Quando algum se intromete lá, então eles têm estas lutas muito feias.
Estes juvenis, aqui nesta situação, ainda só estavam a treinar, a brincar, digamos, quando são os machos mesmo, a coisa fica feia. Imaginem uma criatura de 3 toneladas ali, a andar na praia e a baterem uns nos outros. Aquilo faz mesmo um barulho, que assusta um pouco. E este sim, então, um macho já adulto, com o nariz já formado em forma de trompa, e aqui a descansar, mas sempre a mostrarem o seu poderio e sempre resmungões. Portanto, quando vem um macho a aproximar-se, dão sempre o ar da sua graça. Esta é uma fêmea, são muito mais bonitas que os machos, não têm aquele nariz para fora, portanto têm um nariz um pouco mais achatado, são muito mais calmas que os machos, não se metem em confusões, e esta aqui permitiu-me uma visão diferente para ela quando estava no seu descanso. Depois temos estes pequenotes. Estes pequenotes também são habitantes das ilhas de South Georgia e que estão em todo o lado na Antártida, desde o continente antártico até às ilhas Falkland. Temos estes pequenotes que são os lobos marinhos antárticos. Este com uma pequena particularidade e que nos faz também pensar um bocadinho e porque nos dá algum ensinamento. São poucos, naquela zona existem cerca de 500, 600 com esta pigmentação ou falta de pigmentação no pelo. Eles normalmente são escuros e este é branco, são os chamados albinos, vá lá, que nós chamamos de albinos. E eu tinha muita curiosidade quando fui lá à Antártida, porque eu queria mesmo ver um destes, porque são diferentes, claro, todos nós procuramos aquilo que é diferente, mas também porque tinha muita curiosidade em perceber como é que os outros lobos marinhos se comportavam na presença de um lobo marinho de cor diferente. Lá diria eu, bom, como é diferente, provavelmente até o rejeitam um bocado, o põe-no de parte, ele anda ali meio às aranhas, a tentar sobreviver, etc. Mas não, não é que tenha ficado muito espantado, porque de facto a natureza ensina-nos muita coisa, mas não, era exatamente o contrário. Era muito acarinhada, notava-se que havia ali uma atenção muito maior para este indivíduo do que para com os outros, principalmente até dos possíveis progenitores, que a gente não sabe se era ou não, mas havia esse cuidado. E é outra das lições que nós podemos tirar com a natureza. Nós normalmente, o ser humano, quando temos alguém diferente ou quando há alguém diferente, temos tendência a pôr de parte, a não olhar, a desviar o olhar. Principalmente estes lobos marinhos ensinam-nos que não tem que ser assim e que até pode ser o contrário. São animais muito peculiares. Eu contei uma história no Facebook sobre uma foca que me tinha subido pela perna e lá ficou ali comigo durante uns instantes. Infelizmente não lhe pude tocar, as regras são muito rígidas nesta zona do mundo e não podemos tocar nos animais selvagens, mas eu estava a filmar na praia, estava deitado, quando de repente veio um grupo, eram cerca de 7 focas, sim, elas chamam-se focas-lobo também, mas lobos marinhos, e primeiro vieram as crias e depois lá veio a mãe por trás. A mãe, refilona, resmungona, ficou-se a olhar para mim, as crias aproximaram-se e esta então teve a ousadia de me subir pela perna e ficou ali assim, a centímetros de mim. Tivemos ali um prolongamento de olhar que foi de facto uma experiência fantástica. Depois saiu-me da perna, ficou assim um bocadinho mais à esquerda de mim e ficou ali um bocadinho ao pé de mim e eu tive a hipótese de a fotografar de várias maneiras e feitios. Era fotogénica esta. Estes animais são muito, muito peculiares. Eles também estiveram quase extintos. Neste momento estão em bom número, estão bastante estáveis e têm esta particularidade de serem muito, muito resmungões. Enquanto que os pinguins e as outras focas não querem saber, eles andam ali ao pé de nós e ficam lá, às vezes até se chegam, começam assim a olhar e tal, mas que tipo de pinguim é este? Estes não, estes são resmungões mesmo, principalmente os adultos, quer o macho, quer a fêmea, sempre que me viam, iam lá sempre a tentar morder, faziam mesmo aquela investida, e estes correm bastante rápido, faziam uma investida, e mostravam os dentes, e se a gente não fazia assim um barulho, e te levantavas, quando te levantas, pronto, eles ficam quietinhos. Mas quando estás assim sentado, eles tentam ir lá morder.
Porque são muito territoriais, é a maneira deles ser, querem proteger o território deles, provavelmente, esta é uma fêmea, provavelmente também terão medo que lhe façamos algum mal às crias, não é? Portanto é o seu instinto protetor e são mesmo algo agressivos. No entanto, quando se fala com a natureza, eu costumo falar assim, quando se fala com a natureza e quando nós acabamos por entender como é que a natureza funciona, pedimos-lhe autorização para lá estar, começamos a comportar-nos da maneira que eles se comportam, o que eles acham que é normal, e então depois eles deixam-nos aproximar. E assim foi. E depois já conto uma curiosidade também mais para o fim. Este é outro das fotografias do comportamento deles. Estes animais também, é como as focas, que contei há bocadinho, os focas elefante. São muito territoriais, principalmente os machos, também não permitem que haja 2, 3 machos dominantes na mesma zona, portanto é um por cada zona, e sempre que um sai da água, como este, como podem ver, ainda tem o pelo molhado, sempre que um sai da água, o outro que está lá na praia vai logo lá e dá-lhe 2 ou 3 mordidelas. Se o macho o confrontar, temos ali uma luta, se não o confrontar, vira costinhas e vai-se embora e vai procurar outro sítio na praia. São muito castiços, são muito pequeninos, são animais muito pequeninos, de facto têm uns olhos muito grandes e quando saem da água ficam com uma cor muito azul, muito forte, e realmente quando nós nos deparamos com eles e cruzamos assim o olhar, pronto, ficamos assim um bocado enternecidos com estes pequerruchos. E depois também ficamos, quando eles fazem estas brincadeiras e quando têm estes comportamentos a imitar outros animais ou parecidos com outros animais. Os lobos marinhos, além de uns dentes afiados, eles têm estas barbatantes, têm assim, parecem dedos, e depois aqui têm umas garras que saem daqui dos dedos e eles usam essas garras para cuidarem do seu pelo. Este é o pinguim Papua, o Gento Penguin, também num dia chuvoso, com a vegetação das ilhas South Georgia. Aqui ainda existe bastante vegetação. Outra vez, o mesmo comportamento que vos disse há pouco, este também a arrefecer o seu corpo. Não foi tão grave nas ilhas South Georgia o comportamento como vimos nas ilhas Falkland, mas também existia. E aqui, como vos disse, uma das posições de descanso do pinguim, que às vezes deitam-se totalmente na praia ou nas rochas, outras vezes ficam de pé e põem o seu bico ali debaixo da barbatana e descansam assim. Esta fotografia é representativa do momento da saída da água. A saída da água, como eu há pouco, bastante mais fácil e sem stress do que a entrada da água é mais complicada. Finalizando, quase a finalizar aqui esta zona de South Georgia, trago-vos esta fotografia que é bem representativa da riqueza em termos de biodiversidade daquela zona e do bem que são todos entre eles. Portanto, temos aqui o pinguim, o Gento Penguin, lobo marinho, Giant Petrel, gaivota, e aqui os pinguins rei. Portanto, numa pequena porção de praia, temos aqui 4 espécies diferentes, que nos dá bem uma visão daquilo que é esta biodiversidade e tão bem que ela está entre ela. Já agora, não está na fotografia, mas aqui ao lado estava uma foca elefante fêmea. Entrando na Antártida, a paisagem muda completamente. Passamos do verde e daquela vegetação rasteira para o gelo, o frio, a temperatura cai completamente também e para outro tipo também de animais que lá vive. Esta é uma foca, é das focas mais representativas daquela zona do mundo, chama-se foca de Weddell, e aqui estava numa pose bastante gira. Portanto, é muito difícil fotografar estes animais quando eles estão fora da água, porque normalmente quando eles estão fora da água é para descansarem, então deitam-se no gelo e lá ficam e não se mexem. Pronto, quando nós nos aproximamos em demasia, eles ficam um bocado alertados e levantam-se. Quando nós também vemos esse comportamento, afastamos-nos, porque já estamos a intrometer-nos no bem-estar do animal, mas é difícil fotografá-los fora da água por causa disto. Não há muito movimento que se possa ver destes animais. Para isso era preciso a fotografia subaquática e, infelizmente, isso não faço. Esta aqui também é a foca de Weddell, continua a foca de Weddell, e por vezes elas ficam tanto tempo deitadas na mesma posição que depois ficam com as marcas do gelo no corpo. E
ficam marcados, é como nós quando passamos 8 horas no travesseiro e depois quando nos levantamos temos aquelas marcas do travesseiro. Eles também têm essas marcas, mas são feitas pelo gelo. Esta é a inimiga número 1 dos pinguins, a foca leopardo. E esta sim é uma predadora. A foca de Weddell não, a foca de Weddell come outro tipo de alimento, krill, crustáceos, etc. Esta come pinguins. Esta é a predadora dos pinguins. Também não se mexeu muito. Como veem, a vida estava-lhe a correr bem, tem uma saliência bastante boa na barriga e ela ali ficou durante um bom bocado a descansar na plataforma de gelo. Esta é uma fotografia que não é fácil ver no continente antártico, aliás, é fácil ver os icebergs, obviamente, é fácil ver o gelo, não é fácil ver pinguins sozinhos. Este pinguim muito provavelmente perdeu-se da sua colónia, e se não encontrar uma colónia cedo, ele dificilmente irá sobreviver, porque eles são animais que vivem maioritariamente em colónias, em grupo, e não são animais solitários. Mas que deu uma fotografia interessante. Já agora, este é outro tipo de pinguim, é o pinguim de barca, chamado pinguim de barca, já vamos ver mais à frente uma fotografia dele. E outra vez o pinguim de outra perspectiva. E este sim, então, aquilo que é a paisagem normal que nós vemos na Antártida. Muitas vezes perguntam qual é a diferença entre o Polo Norte e o Polo Sul. A diferença é esta. O Polo Norte é uma zona em que maioritariamente nós temos neve e gelo no mar, portanto é mar congelado. Temos algumas ilhas por ali, nomeadamente a ilha de Svalbard, mas maioritariamente nós temos aquele mar congelado, que é uma camada de mar que está congelado. Na Antártida não. Na Antártida também temos esse mar congelado, mas esse mar congelado derrete muito mais facilmente do que no Ártico. Portanto, não é um mar congelado que fique de inverno para inverno. Já foi em tempos, principalmente no Mar de Weddell, agora já não. E, portanto, quando começa o verão, as temperaturas sobem e esse mar congelado desaparece rapidamente. E o único que fica, então, esta camada de glaciares, esta camada de gelo e neve, em cima do continente Antártico. A Antártida é um continente, é chamado o 7º continente. Nós muitas vezes não temos bem a percepção, mas para vos dar um exemplo, o tamanho total da Antártida equivale a 2 Europas. Portanto, já podemos ter uma pequena visão do tamanho gigantesco deste continente. Como está lá tão em baixo, até parece que é assim só um bocadinho de terra que está lá ao fundo, mas é de facto enorme. E se pensarmos que todo este 7º continente, que equivale a 2 Europas, está carregadinho de gelo, que tem água doce, depressa percebemos que é ali que se concentra a maior parte da água doce do mundo. E se essa água doce derrete toda para o oceano, vamos ter um problema sério. Relativamente às alterações climáticas, que também é uma coisa que me fascina e gosto de estudar, eu tinha ouvido relatos, e é óbvio que existem relatos que a Antártida está também num processo de desgelo. No entanto, não é tão visível, pelo menos nesta zona onde eu estive, do que é no Ártico. Isso também tem uma explicação. O Ártico, como tem características diferentes, como está sob o mar, também é mais fácil de derreter do que estas camadas de gelo que estão sobre a Terra. Aquilo que indicam os registros é que este desgelo da Antártida ocorre maioritariamente por baixo do gelo, ou seja, naquela zona dos limites entre a Terra e o gelo. Por isso não será tão visível a olho nu quando olhamos diretamente para o continente Antártico, mas ele provavelmente estará lá. Esperemos que não. Depois outra coisa que é muito curiosa de ver e que de facto é impactante, são todos aqueles glaciares que andam ali à volta. Glaciares esses, icebergs, vá lá. Icebergs esses que são soltos, são bocados de gelo que se soltam do continente Antártico, desse tal continente Antártico, e depois vagueiam pelo mar até desaparecerem totalmente, até derreterem. Eu passei pela maior plataforma que existe neste momento, a vaguear pelo mar, chamam-lhe de plataforma, mas é um iceberg, que tem 12 km de extensão. Portanto, é uma coisa monumental, é enorme. Infelizmente consegui filmar, mas infelizmente não consegui filmar porque tive um grande percalço na expedição, que
foi no último dia que estávamos a sair da ilha de South Georgia. Eu tinha vindo para o barco, era ao final da manhã, estava a tomar um duche com água morninha para aquecer, estava completamente encharcado, tinha chovido torrencialmente durante a manhã toda, e tinha a roupa toda encharcada, então fui tomar um banho e eu a pensar que já nos íamos fazer ao mar alto. Tirei a roupa toda, que é a roupa especial que a gente leva, fiquei só com as calças. Entretanto, o capitão do barco lembrou-se, não sei porquê, disse: vamos ver ali uma zona porreira de glaciares que são imponentes e tal, e a malta vai gostar. Pronto, está bem, eu não sabia de nada, estava na camarada. De repente, quando começo a olhar pela janela do barco, vejo uns glaciares imponentes, e dizer: mas onde é que a gente estava? Eu pensei que já estávamos no mar. Claro, eu vi aquilo tudo. Qual é o meu primeiro instinto? Pega nas máquinas e sai a porta fora e vamos lá filmar aquilo. Não levei gorro, não levei casaco, não levei luvas, não levei nada. Vou lá para fora, nos primeiros 5 minutos tudo bem. Depois o que acontece é que quando estamos nestas zonas do mundo, a temperatura e o clima muda radicalmente numa questão de minutos. E foi o que aconteceu. Levei com os chamados os ventos catabáticos em cima de mim, que são ventos que atingem 60 e tal km/h, onde a temperatura baixa do 0 para os menos 15, assim numa questão de minutos, e levei com aquilo em cima. A única coisa que tive foi, pronto, protegido como pude, mas obviamente mal o vento terminou e eu levantei, eu senti logo e disse: já estou, pronto. Fui para dentro do barco e tinha ficado bastante doente, fiquei bastante doente. Aquilo nem sei o que é que foi, tiveram que me dar drogas para aguentar depois a expedição toda. Drogas, no bom sentido, comprimido, nada das coisas. E pronto, tive que levar ali com uma série de medicamentos para conseguir aguentar, e foi muito mal porque as minhas reservas de energia estavam mesmo em baixo, e de facto com isso também se tem a percepção de que naquela zona do mundo qualquer erro pode custar muito caro. Felizmente não foi mais que isso. Depois tive que ficar, quando vim para Portugal ainda fiquei 2 semanas de molho, doíam-me os ossos, doíam-me os músculos, eu nunca estive assim na vida. Eu a pensar: o Transmontano é risco, aguenta tudo, aguenta-se até determinado ponto. Depois, quando a coisa começa a piorar um bocadinho, não há corpo humano que resista. Pronto, e são esses erros que tem que se evitar, e foi uma criancice da minha parte que podia ter terminado muito mal. E que, obviamente, olha, aprende-se dos erros e nunca mais irei repetir. Bom, mas terminou tudo bem, e quando fui para a Antártida, então tive esse problema, porque nos primeiros 4 dias, que a viagem de barco da ilha de South Georgia até a Antártida demora 4 dias, e nesses 4 dias eu quase não conseguia levantar da cama, não tinha mesmo energia, e quando passei por esse iceberg só pude filmar qualquer coisita assim da janela do barco, mas está lá para o registro. Pronto, mais uma fotografia de um iceberg, é muito característico daquela zona, são muito bonitos, são muito imponentes, são enormes, e têm umas cores absolutamente fantásticas. Depois vamos às baleias. Depois é outra das coisas que é magnífico observar naquela zona do mundo. Existe uma riqueza em termos de baleias que é fantástica. Estes animais também que estiveram muitíssimo ameaçados pelo homem, principalmente este. Esta é uma cauda de uma baleia de bossa, e a baleia de bossa esteve quase em extinção. Neste momento está bastante mais estável, mas ainda não saiu da zona de perigo. E esta baleia de bossa tem uma particularidade: elas alimentam-se de krill, que é uma palavra norueguesa que em tradução literal quer dizer comida para baleias, ou alimento de baleias, e é muito parecido com o nosso camarão. O camarão, são mais bonitos, portanto, elas alimentam-se disso. E o que ela faz para se alimentar é, ela está à tona, depois faz 3 respiros, e ao 4º respiro ela mergulha lá para baixo e depois volta outra vez assim. E quando ela mergulha lá para baixo, tem a particularidade de retirar a cauda para cima do nível da água e dar-nos assim estas imagens fantásticas da cauda do animal. Esta é também uma parte da baleia de bossa, essa parte da barbatana, do dorso. Isto tem um nome específico. Esqueci-me agora, pronto. E eu tenho aqui esta fotografia, isto porque eu consegui vários ângulos, felizmente, com alguns icebergs também em pano de fundo,
E trouxe esta fotografia para a apresentação apenas para nós também pensarmos um pouco e fazermos uma análise crítica àquilo que às vezes é o comportamento do homem. Estivemos muito perto de imagens destas deixarem de ser possíveis. Portanto, muito, muito perto. Foi mesmo uma linha muito tenue. Esta baleia esteve quase a desaparecer. E porquê? Eu vou-vos contar a história do que foi aquela zona do mundo em termos de caça à baleia e caça ao pinguim. Os tempos eram outros. Nós temos que contextualizar sempre aquilo que era o tempo naquele momento e o tempo que é agora. Antigamente não havia eletricidade. Antigamente o ser humano pensava de outra forma também, obviamente. Mas não havia eletricidade e todas as cidades à noite, tinham aquelas lamparinas. São cidades, aldeias, aqui em Portugal igual. Portanto, havia as lamparinas que tinham óleo, né? E era preciso acendê-las ao início da noite e depois lá ardiam toda a noite. E se tivessem óleo ia-se apagar de manhã, ou se não tivessem, pronto, já ficavam apagadas. De onde é que vinha esse óleo? Das baleias e dos pinguins. E das focas, já agora. E daqueles lobos marinhos que nós vimos. Portanto, houve um homem que uma vez, um explorador, antes de Shackleton, que descobriu as Ilhas Falkland e as Ilhas de South Georgia. E depois, posteriormente, obviamente, a Antártida. E o que é que aconteceu? Esse homem escreveu e relatou que havia aqueles animais, não sei dizer mais, que aquilo era muito rico em animais. Claro, o homem o que é que faz? Vai lá logo explorar, a ver o que é que aquilo pode dar. Então descobriram que aqueles animais, além da alimentação, da comida que também davam, do pelo, também davam esse óleo que era fundamental para eles, principalmente para a eletricidade da altura. Só que o que é que fez o homem? Em vez de caçar com alguma responsabilidade, para deixar que a espécie, pelo menos, se consiga reproduzir e consiga manter os seus níveis, não, quase dizimou tudo. Portanto, esta baleia, todos os pinguins que vimos até agora e o lobo marinho estiveram muito, muito perto de deixar de existir, mas felizmente, através de protocolos de cooperação e de conservação, neste momento já está quase fora de perigo. Esta é uma fotografia que é algo exemplificativa daquilo que era o continente antártico naquela altura. Portanto, são ossadas de baleia que existem em quase todas as praias e ali ao fundo temos um barco naufragado, provavelmente um antigo baleeiro. Eu gabo a coragem daquela gente que se fazia ao mar, nestes mares perigosos, e que nós, com a tecnologia que temos hoje, ainda não deixa de ser perigoso ir para aquela zona do mundo, e gabo a coragem dos baleeiros em irem para aquelas zonas do mundo, porque eram barcos que não eram quebra-gelos, como são hoje, eram barcos de madeira, e muitos ficaram lá, muitos morreram lá. Mas, por outro lado, tenho alguma pena que o homem que não seja equilibrado ao ponto de conseguir equilibrar as coisas em relação, na sua relação com o animal. São coisas que marcam, pronto, e que nos faz pensar um bocadinho no nosso papel no mundo e na nossa responsabilidade enquanto seres racionais. Esta é outra paisagem que nós podemos ver naquela zona do mundo, vê-se maioritariamente isto. Portanto, são grandes aglomerados de gelo em línguas glaciares que depois vão até ao mar, e depois, quando não temos as línguas glaciares, temos praias onde temos grandes blocos de gelo. As praias são todas também com esta cor, são todas escuras, porque praticamente todo este continente antártico é de origem vulcânica, então todas as rochas, toda a areia que existe é toda desta cor escura. Algumas fotografias com algumas particularidades, normalmente não se costumam ver. Está aqui um pinguim diferente do outro, e estas portanto, são fotografias tiradas no local, na altura em que estava a filmar, e eu tive a sorte nesta viagem de conseguir ficar assim com umas fotografias porreiras como estas, porque há uma regra de segurança que nós temos de ter quando estamos naquela zona e quando vamos lá fazer um trabalho desta natureza, é que quando nós estamos a filmar ou quando estamos a fotografar, nós estamos assim, nesta posição, e temos que estar concentrados naquilo que estamos a fazer, obviamente. Portanto, não estamos sempre a fazer isto, olhar para trás, olhar para os lados, estamos sempre a olhar para a frente. Isto é um perigo acrescido, porque, como vos contei, estes pequenos indivíduos aqui são muito simpáticos e muito carinhosos, até o momento que não se lembram de dar uma mordidela. Portanto, eles podem vir por trás e tu não te apercebes e mordem-te,
e a mordidela é mesmo muito má, porque eles têm os dentes muito afiados. Depois, a segunda razão são as focas elefante, que a gente não conseguimos senti-las a vir, e é um animal que pesa quase 3 toneladas, e nós podemos pensar que ele é muito lento, mas não é. E quando vamos dar por ela, pode estar nas nossas costas e levar com 3 toneladas em cima. Não voltava para Portugal, de certeza. Ou então vinha assim em torno, todo achatado. Portanto, nós temos que ter sempre uma pessoa atrás de nós. Quando estamos a filmar, quando se está a fotografar, tem que haver sempre a pessoa atrás de nós que fica de vigia. Portanto, eu tive um guia que levou uma máquina fotográfica com ele, e então, enquanto eu estava a filmar, ele estava a fotografar. Tive sorte, fiquei aqui com algumas fotografias. Este é um dos perigos. Eles são muito carinhosos quando estão quietinhos. Eu, como vos disse, consegui acalmá-los de certa forma e sentar-me ali ao pé deles, mas volta e meia, lá vinha uma mãe mais zangada, um juvenil com o sangue na guela, e lá atacava. E depois, nesta situação aqui, eu estava deitado ali muito perto deles e tive que me desviar para trás, porque senão levava uma mordidela. Curiosidades. Mas eles, como vos disse, são muito curiosos. Eles aproximavam-se muitas vezes do tripé, principalmente do tripé, a ver o que era aquilo. Eu, uma vez que me afastei e estava a falar com o guia para tentar perceber para onde é que íamos, e um dos pinguins foi lá a bicar aqui o casaco, eles vinham lá a pensar para eles: mas que raio de pinguim é este? Tem 3 pernas, tem uma coisa aqui preta por cima, tem um bico enorme. Devem achar curioso ver aquilo, claro. Depois, com muita pena minha, porque a fotografia subaquática é também uma fotografia muito cara e requer outro tipo de autorizações, não consigo fazer fotografia subaquática, mas muitas vezes temos que nos pôr ali no mar, na zona de arrebentação, para conseguir filmar e fotografar os pinguins a entrar e a sair da água. Então temos que levar com água em cima, felizmente, e obviamente o material que levamos é todo especial e não entra água, é todo impermeável. Mais uma fotografia de uma colónia de pinguins, e aqui também, esta era uma fêmea que estava ali a impor a sua força, a dizer: you shall not pass, tudo aqui não passa. E ficou ali a olhar para mim durante um enchente de tempo. Houve uma altura que ainda tentei filmar, mas ela estava tão perto que nem a máquina conseguia focar. Espero que tenham gostado. Obrigado. Pedro, mais uma vez obrigado pela tua presença, foi extraordinário esta que nós vimos agora. Guardamos com expectativa o documentário final, tal e qual como aconteceu no Polo Norte, que está excelente, e realmente é sempre um prazer ter-te aqui connosco. Eu só queria também chamar aqui uma atenção, um pormenor em relação ao Pedro. O Pedro fez isto tudo sozinho, ou seja, portanto, algum patrocínio de empresas que nos davam e algum crowdfunding, que é recorrer à internet para obter alguns apoios por parte da população. Portanto, o Pedro fez este trabalho que vocês viram sozinho, o que é extraordinário. Nós muitas vezes, quando vemos programas da National Geographic e outros programas que temos de televisão sobre vida selvagem, são sempre programas que têm uma equipa por trás bastante musculada, com aparelhos bastante caros, com câmaras caríssimas, com uma equipa bastante completa. E o Pedro pegou na mochila, fez-se à viagem e realmente foi ao Polo Sul, foi ao Polo Norte, quer dizer, e trouxe essas imagens todas, porque realmente está de parabéns, e todos nós agradecemos, Pedro. Muito obrigado.